Olá a todos os irmãos no Pai, nós estamos de volta mais uma vez, gravando mais um vídeo, fazendo mais uma explanação sobre temas da Escritura, trazendo mais uma verdade, continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento a respeito da verdade da Escritura. Para você que já está conosco no canal O Preterista, você que já faz parte dessa família O Preterista, meu abraço a você, meu muito obrigado. Continuemos andando no desenvolvimento do nosso entendimento. É claro que existem muitas pessoas que não vão conseguir entender essa verdade. Infelizmente, essa é uma realidade que está em todas, praticamente em todas as famílias, tá bom? Você não deve se agoniar, você não deve se desesperar, você não deve se afligir, você não deve ficar assombrado, nervoso. Quando você explana, quando você fala da palavra dentro do entendimento preterista e a pessoa não entende a verdade, a pessoa não consegue assimilar, a pessoa ela se zanga com você, a pessoa ela para de falar com você, ela se afasta de você, porque você tem esse entendimento, defende essa fé. Então, irmão Donel, o pessoal pergunta, e por que isso ocorre? Irmão abençoado, existem dois motivos. Primeiro, o conhecimento, o entendimento ainda não chegou para aquele filho que participa de carne e sangue. Ou, segundo, aquela pessoa é um homem natural, é uma mulher natural. Ela não vai entender, infelizmente. A mensagem espiritual, ela só é entendida pelos filhos. Não sei se alguém me perguntou, acho que foi mais ou menos essa ideia, perguntando assim, irmão Tonelson, como é que eu vou saber se eu sou espiritual, filho participando de carne e sangue, ou sou um homem natural? Eu falei, é simples, é só você ver que você está entendendo a palavra, você está buscando a verdade, você está buscando o entendimento. Essas coisas, elas são perseguidas apenas pelos filhos. O homem natural, irmão, presta atenção, o homem natural, a tendência de todo homem natural, sabe o que é? É descambar ou para o ateísmo ou para a religião. A tendência do homem natural é duas: ou descambar para o ateísmo, negar a existência do Criador de todas as coisas, ou descambar para a religião, ser um religioso fanático, como você vê, infelizmente, muitas pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas que são da nossa família, que pertencem à nossa casa, que são nosso sangue, eles não conseguem entender, eles criticam, eles falam, eles brigam, eles insistem em dizer, eu sou a igreja de Jesus Cristo, eu estou esperando Jesus Cristo voltar, e tal, e tal. Pois então, abençoado, fique na paz, fique na sua. Mas não conteste, ou não venha querer me inibir para me manifestar a minha fé. Nós estávamos no treinamento, no serviço, eu falei no outro vídeo, só que nesse treinamento teve um momento do café. Antes do café teve um momento da palavra. Alguém leu lá um versículo bíblico, Salmo de número 124, falou algumas coisas em relação ao Salmo. Teve uma canção que alguém cantou, nós cantamos a canção, eu cantei a canção também, abençoado internadinha. Aí teve uma oração lá de mãos dadas, eu estava lá, eu dei as mãos. Irmão, o senhor orou como eles? Não, irmão, eu fiquei só parado, observando, com as mãos dadas aqui, observando o pessoal falar, dizendo que estava orando, sabe? Aí quando terminou esse momento, eu cheguei para duas pessoas, que eram os organizadores lá, eu disse, vem cá, eu disse, o momento aqui foi muito bom, mas eu tenho uma queixa. Qual é? Porque vocês que são evangélicos, vocês manifestaram a fé de vocês, teve a chance, teve a oportunidade. Os outros lá, teve uns irmãos, tinham as pessoas lá que eram católicos,
tiveram a vez dele, de fazer o Ave Maria, de rezar o Ave Maria deles. Agora eu perguntei, e por que eu não tenho a minha oportunidade? Visto que eu sou preterista, eu não sou nem católico e nem evangélico, eu sou preterista. Por que eu não tenho oportunidade? Não, porque não sei o que, Tapia, que eu vou ter. Na próxima vez que você vai. Eu digo, opa, tô no ponto. Já tem uma palavra reservada para falar na minha vez. A minha pergunta é, por que você também não cobra no seu local de trabalho, na sua família, aonde você convive, a sua oportunidade de expressar a sua fé, para que todos saibam que você é um preterista? Eu deixo bem claro, eu não estou nem aí se alguém se zanga comigo, não vai gostar de mim, não vai querer falar comigo, o problema é da pessoa. Eu converso com todo mundo, respeito todo mundo, falo com todo mundo. Para mim não tem problema nenhum eu me relacionar com pessoas diferentes da minha fé. Agora, eu ser cerceado do meu direito de expressar a minha fé, eu não aceito. Não, senhor. Ora, se um umbandista, o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, o satanista, todos podem, o evangélico, o católico, de maneira geral, todos podem manifestar a sua fé em qualquer lugar onde eles estiverem. Por que nós, preteristas, não podemos manifestar a nossa fé? É porque você se acovarda, você se afrouxa, você fica com medo. Eu sei, irmão, que tem muitas pessoas que ainda não conseguem defender a sua fé. Defender a fé é fazer apologia à sua fé. Tem pessoas que ainda não conseguiram, estão engatando ainda, sabe? Mas vai dar certo, você vai amadurecer. Se você permanecer nesse canal, você vai amadurecer a sua fé. Porque aqui nós vamos fazer vídeo até espocar o YouTube sobre todos os temas da Escritura. E um deles é esse. O tema para a nossa meditação é essa. Nova Aliança, Novo Testamento em 70 DC é doutrina de demônio. Novo Testamento, Nova Aliança para 70 DC é doutrina de demônio. Nem os evangélicos, analfabetos funcionais, não estão nesse rudimento ainda, nessa ignorância. Já passaram. Eles já sabem, os evangélicos, católicos, todo cristão já sabe. Cristão que eu falo entre aspas, porque não existe hoje cristão, tá bom? Todos eles que confessam ser cristãos sabem que o Novo Testamento, a Nova Aliança, foi estabelecido na morte de Cristo. Todos eles sabem, todos sabem, irmão, de mamana caducando, católicos e evangélicos. Agora, existem preteristas, lamentem, chorem. Isso aqui é para rolar chorando. Isso aqui é para você sair gritando e puxando os cabelos. Existem preteristas que nunca entenderam que o Novo Testamento foi estabelecido na morte de Cristo. Que a Nova Aliança foi estabelecida na morte de Cristo. Não sabem. Insistem em dizer que a Nova Aliança só entrou em vigor, só foi estabelecida em 70 DC com a queda do tempo. Tem uma idolatria. Eu não sei que idolatria é essa com esses caras do tempo, mas não é idolatria com o tempo. Sabe por que esses caras insistem em dizer que o Novo Testamento, o Primeiro Testamento foi até 70 e que a Nova Aliança só foi estabelecida em 70? Você sabe por quê? Já descobriu? Não? Eu já descobri. Sabe por que é? Porque eles precisam sustentar a ideia de que eles são a Igreja de Cristo e que estão na Nova Aliança, no Novo Testamento. Olha só, irmão, a doutrina de demônio que você, que se está escrito lá no canal, que concorda, é verdade, irmão, que maravilha, é mesmo, pacto cruzado, irmão, até 70, só acabou com a destruição do templo, irmão, você está dentro de uma doutrina de demônio, achando que está uma maravilha. Está errado, meu irmão. É engano, é sofisma, é mentira,
é doutrina de demônio. A nova aliança, o Novo Testamento, em 70 DC, é doutrina de demônio. Não tem para onde correr. Não se sustenta, meu irmão. O cara fica manipulando textos da Escritura. Falando sempre a mesma coisa, para querer fixar essa mentira, esse engano. É mentira. O Novo Testamento, a nova aliança, passou a vigorar imediatamente após, do testador morrer. Vamos ver a verdade? Vamos lá, eu vou mostrar aqui rapidamente essa verdade para você. Muito bem, o texto base para nossa meditação sobre este assunto, que nós já falamos algumas vezes, mas eu insisto, porque existe ainda pessoas que perguntam: irmão Nelson, mas o Novo Testamento só não acabou quando o templo caiu? Às vezes pergunta, às vezes afirma. Não, irmão, a nova aliança só entrou em vigor com a derrubada do templo. Irmão, a destruição do templo de Jerusalém foi o juízo do Eterno sobre a nação de Israel. A vida eterna não dependia, presta atenção, da aliança, de estabelecimento de aliança. Porque alguns dizem assim: não, é porque a vida eterna ainda não estava, porque ainda estava a primeira aliança. Não, meu irmão, não tem a ver com a aliança, a vida eterna. A vida eterna, ela dependia de Cristo vencer o último inimigo, que era o quê? A morte. Não era Cristo vencer a primeira aliança, era Cristo vencer a morte. No madeiro, ele destruiu, aniquilou o diabo, que tinha o poder da morte. Hebreus 2,14, é só ler. Se é mentira, é do escritor aos Hebreus. Hebreus 2,14 diz que no madeiro, por sua morte, ele aniquilou aquele que tem, ele disse lá, tem o poder da morte, isto é quem? O diabo. Que diabo é aquele lá de Hebreus 2,14? É o chifrudo, rabudo, pé de bode? Não, meu irmão. Ali é a lei de Moisés, que tinha o poder da morte. Os judeus estavam em algo chamado de o corpo da morte. O corpo da morte foi desfeito no madeiro. Agora a morte que tinha passado a todos os homens, ela foi desfeita no último dia. O corpo de glória, a vida eterna, a pátria celestial, estava dependendo apenas que a morte fosse tirada. O nome que foi dado, Shaul deu, é a ressurreição. Corpo de glória, vida eterna. O que é, irmão Nelson, vida eterna? É um filho que não está sujeito à morte, que passou a todos os homens. Então, quando os filhos que estavam na condição de morte, quando aquela morte foi tirada, os filhos ressuscitaram. O que é ressuscitar ali? É voltar à condição, a condição perfeita, irmão. Porque a morte foi vencida. Não era o fim da aliança que determinaria a vida eterna. Era o fim da morte que determinou o corpo de glória, a vida eterna. Ah, irmão, é isso, irmão Nelson. É claro, meu abençoado. O que você está achando que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido era a primeira aliança, era a aliança mosaica. Não, irmão, o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte foi vencida, então todos ressuscitaram. Presta atenção agora. Quando a morte foi vencida, a morte que passou a todos os homens, não era a morte natural, não era a primeira morte. A primeira morte é a morte natural. Todo ser biológico fatalmente morreria. Essa é a primeira morte, é natural, não tem por que falar dela, porque é natural. O cara cresce, o ser biológico cresce, reproduz e morre. É um ciclo, meu irmão, isso é inevitável. Você acha que você vai ser o quê? Esse seu corpo de carne aí
Você está esperando ele ser transformado em um corpo igual ao do super-homem, mas você saiu voando. Meu irmão, acorda para a vida, rapaz. Até hoje você está nisso, igual uma criança de jardim de infância, acreditando em lorota, meu irmão. Quando a morte foi vencida, presta atenção, aconteceu a ressurreição de todos os mortos, todos que estavam nos túmulos. João capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29. Todos que estavam nos túmulos ressuscitaram. O texto lá de João diz, uns ressuscitaram para a vida eterna. E outros ressuscitaram o quê? Para a condenação eterna. O que é que isso quer dizer? É que quando a morte saiu, foi vencida, então todos se manifestaram, todos estiveram na presença do Eterno, porque não tinha presença de morte. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. As minhas mãos é a morte. Não deixavam que os filhos e os homens naturais estivessem na presença do Eterno. Quando a morte foi vencida, oh glória, todos passaram a estar na presença do Eterno no último dia. Os filhos, os justos, as ovelhas, os da promessa, os espirituais, os filhos, os espíritos, passaram para a vida. A carne, a natureza humana, o que é ímpio, foi condenado. A natureza humana não voltou para a vida eterna, como estava lá antes no jardim. Não, a natureza humana foi condenada. Quem pecou foi quem? O homem, o Adão. O Adão foi quem caiu, pecou. Então o Adão foi sentenciado no último dia. Mas o filho que participava de carne e sangue em Adão, Eva, você consegue entender quando eu falo assim? Porque Eva era um Adão. Carnalmente falando, a expressão Eva, para falar da mulher, do sexo feminino, ela era um Adão. É por isso que o texto diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Aí a pessoa diz, não foi pelo homem, foi pela mulher. Não, abençoado, a expressão homem ali é para falar do todo, da carne, homem, entendeu? Adão. Então, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. A morte passou a todos. Todos ficaram, Romanos 3, 23, todos estavam destituídos da glória, todos indistintamente. O único que não esteve nessa condição de morte foi Cristo. O único que palmilhou essa terra. Cristo. Mas todos estavam separados de Cristo, mortos. Essa separação foi chamada de morte. Morte que passou a todos os homens. Morte adeana, segunda morte. Quando os filhos ressuscitaram, os filhos para a direita, para a vida. E os bodes para a esquerda. Isso era o joio. Foi juntado no fogo para ser queimado. Era uma expressão de juízo. Toda a carne foi sentenciada. Ressuscitou, ou seja, saiu da condição de morte, saiu dos túmulos, João 5, 28 e 29, para ser o quê? Para ser jogado de novo na condenação. A condenação é o quê? Lago de fogo. Lago de fogo é o quê? Segunda morte. O irmão está conseguindo entender? Ai, irmão Tonelson, é isso que aconteceu? Sim, abençoado, foi isso que aconteceu. Tendo isso em mente, então nós vamos para cá, para o nosso entendimento do nosso tema. Nova Aliança em 70 DC. Nova Aliança em 70 DC. Novo Testamento em 70 DC. Doutrina de demônio. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 15 ao 17, que diz: por essa razão. Qual razão? Deixa eu perguntar para você. Qual razão? Você não vai entender. Se eu ler um versículo assim, irmão, o que é que você tem que fazer? Ler o capítulo 9. Por essa razão. Quando eu falar assim, por essa razão, aí você diz, eu sei qual a razão. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Por qual razão Cristo é mediador de uma nova aliança? Por qual razão? Porque o texto diz, por essa razão, Cristo é o mediador, não será. Ele é. Quando o escritor aos Hebreus escreve, faz tempo que Cristo era o mediador. Décadas atrás, Cristo já era o mediador.
Porque Hebreus está sendo escrito entre 64 e 68, nesse meio aí. Só que do ano 33 para cá, modo de falar, para 64, 68, tá? Do ano 33 para o ano 64, 68, já passou décadas. Significa o quê? Que faz tempo que Cristo estava sendo o quê? Mediador da nova aliança. Por isso o escritor aos Hebreus diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ah, irmão, qual razão? Porque ele morreu, derramou sangue. É por isso que ele era mediador da nova aliança, porque ele morreu. Quando foi atestada a morte, quem foi que atestou a morte de Cristo? O irmão sabe dizer? Quem atestou a morte de Cristo? O soldado romano. O soldado romano ia quebrar os joelhos de Cristo. O cara aqui, ou aqui, apregado aqui no madeiro, ou apregado na cruz. Tem essa história. Porque, irmão, por isso que eu sou com o pé atrás, negócio de história. Porque quem conta a história, conta do seu jeito. Um diz madeiro, aqui, ó. Madeiro é aqui. Uma haste e o cara era pregado em cima e embaixo. Outros diz cruz. Cruz é aqui. Apregado aqui, do lado e embaixo. Então, na sua morte, houve o derramamento de sangue. O soldado foi lá para quebrar e conferiu. Disse, não, esse cara aqui já está morto. O chefe lá disse, confere. Ele pegou uma lança e cravou entre uma costela e outra, ou debaixo da costela, não sei dizer ao certo. O certo é que ele cravou do lado dele, e furou o baço dele. Saiu água. Não tinha mais sangue o homem. O homem já tinha esvaído todo o sangue. E molhou aquele soldado. Disse, não, já está morto, isso aqui não precisa mais quebrar os joelhos. O ladrão da esquerda, ele chegou, o porrete de madeira, de madeira maciça, esbagaçou o joelho do um. Foi lá no outro, tá vivo, tá aí, quebrou. Para quê? Estava chegando a tardezinha, os judeus precisavam ir para casa, porque eles precisavam se resguardar, porque o próximo dia era o sábado, sabate, de 6 horas em diante da sexta era sabate. O judeu não podia fazer nada, não podia andar um tiro de arco, tinha que correr todo mundo para casa para aguardar o sábado. Por isso que eles quebraram a perna, para adiantar a morte daqueles que estavam sendo crucificados ou sendo mortos no madeiro. Você escolhe, tá bom? Para mim é a mesma coisa, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Cristo, por causa da morte dele no madeiro, é que ele se tornou, então, isso aqui que o escritor está falando. Por essa razão, Cristo é mediador da nova aliança. Vamos continuar. Para que os que são chamados, não é os que vão se apresentar, não. Já cai por terra a doutrina de aceitar Jesus. Eu quero. Irmão, se você tivesse a ideia na sua cabeça de quantos milhares de judeus que queriam ser isso, quantos milhares de judeus queriam ser chamados, mas não foram chamados, não eram eleitos, não eram escolhidos, não eram filhos participando de carne e sangue, não eram ovelhas. Cristo disse, vocês não são minhas ovelhas, vocês são filhos do diabo, bando de Satanás, bando de serpente, vocês estão preparados, reservados para o juízo. Vocês não são filhos, não são filhos, não são eleitos. É por isso que o texto diz para aqueles que são chamados. Ah, irmão, não era todo mundo não que quer. Quem queria? E porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Ô, irmão, eu fico com tanta pena quando alguém cita esse texto, irmão, sem conhecimento de nada. Meu amigo, os que iriam crer eram os chamados, os escolhidos, os eleitos, as ovelhas. Eram esses que iriam crer. Não era qualquer um que iria crer. De repente, o cara não era um eleito, não era um chamado, não era um escolhido, não era uma ovelha. É um bode, é um vaso de ira. Ele disse, não, mas agora eu quero ser ovelha. Não existe isso aí. Vaso de ira não virava vaso de honra. Ovelha ou bode não virava ovelha.
Joio não vira trigo, irmão. Pode morrer de chorar. Pode implorar. Pode gritar. Bode não vira ovelha. Não existe o cara ser um homem natural e depois passar a ser espiritual. Isso não existe, irmão. Te enganaram, meu compadre. Minha irmã, minha querida. Ô irmã, minha irmãzinha aí de 77 anos de idade. Eu encabulei com a senhora. Ah, se eu pudesse ir lá na sua casa tomar um café com a senhora, conversar a tarde todinha com a senhora. Pois é, irmão, uma mulher de 77 anos de idade entende quando eu falo sobre o preterismo. Só que a mulher de 30 não entende. A mulher que é formada não entende nada da Bíblia. E a senhora de 77 anos? Meus parabéns. Sinceramente, eu fico encabulado. Mas eu falo assim, mas eu sei o que é. A irmã é um filho, glória, participando de carne e sangue. Aproveite a sua vida, irmã. Com força, com graça, sabe? Toda ela. Faça o desejo do seu coração. Tá bom, minha senhora? Aproveite o máximo que a senhora puder. Porque o nosso tempo, ninguém sabe o tempo que a gente passa aqui. Tá bom? Muito bem. Então é isso, abençoado. Ora, vamos lá. 15, por essa razão, Cristo é mediador da nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Para os que são chamados, meu Pai. Visto que ele morreu como resgate. Ele morreu como o quê? Resgate. É assim, presta atenção. Tem 10 pessoas morrendo afogadas. 10 pessoas. Chega o resgate. O resgate chega e ele tem que pegar apenas 5. Só tem lugar para 5. O resgate vai escolher desses 10 que estão morrendo afogados, ele vai ter que salvar. Resgatar é salvar. Ele morreu para resgatar, ou seja, ele morreu para livrar aqueles que estavam como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Essa primeira aliança é o rio. Os judeus, presta atenção na analogia. Isso aqui eu não ensaiei nada, eu não estava nem pensando nisso. Nem agora eu estou falando. Essa aliança, a primeira aliança, era como um rio fundo. As pessoas estavam num barco e caiu no rio. Todas 10 estavam morrendo afogadas. Aí chegou o resgate. Quem é o resgate? Essas 10 pessoas são os judeus. Todas elas são judias. Por que, irmão Tonelson? Porque todas elas estavam no barco que estava no rio, que era a primeira aliança. Estavam morrendo. A aliança era a aliança de condenação e morte. O irmão está lembrado? Pois é como um rio para quem não sabe nadar. Porque quem estava debaixo da primeira aliança não sabia nadar. Caíram no rio, estavam se afogando. Aí veio quem? O resgate. Quem era o resgate? Cristo. Cristo, presta atenção, na sua morte, ele morreu como resgate. Resgatou todos os judeus? Não. Resgatou os da promessa. Só tinha 5 que era da promessa. Esses 5 tinham o quê, irmão Tonelson? Eles tinham um sinal. Tudinho tinha um cabelo branco desse jeito, ó. Se você não tiver o cabelo branco desse jeito, você não é um eleito. Eu estou parafraseando. O resgatador chegou e disse: aquele ali, aquele lá, aquela lá, aquele aqui e essa aqui. Para cima do barco. E os outros 5 desceram de água abaixo, se afogando no rio da primeira aliança. Quando é que eles Quando é que eles morreram? Se afogaram, engoliram água demais e morreram afogados. Quando veio o juízo sobre aqueles que estavam sob o castigo da primeira aliança. Mas esses 5, por que não foram mortos também, morreram afogados? Cristo morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Eram eleitos. Os eleitos tinham o quê? Fé, todo aquele que crê.
Os eleitos são o quê? Chamados. Ei! E o que não é eleito diz, eu? Diz, não é tu não. Racta para lá. Quem é? Tu. Eu é. E o que é que tu quer? Vem, moço. Tô te chamando, homem. Chega para cá, tu foi eleito. Homem, eu eleito. De cá para que mesmo? Foi eleito. Foi escolhido. Quando? Antes da fundação do mundo. O cara era eleito. Esse aqui, isso aqui, isso aqui. Esse lote aqui de eleitos. Esses aqui vai quando? Eterno. Ô, glória. Esses aqui vão lá para o tempo de Cristo. Eles vão estar debaixo da primeira aliança. Mas o meu filho vai resgatá-los lá. Aos que conheceu, a estes chamou. A estes predestinou. Aos que predestinou, a estes santificou. Chamou, santificou. E a estes glorificou. Foi isso, irmão. Mas é simples, não é? Quando a gente respeita a Bíblia. Vamos então entrar no nosso tema. Então, no caso de um testamento, versículo 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só tem validade no caso de morte. Uma vez que nunca entra em vigor, que nunca vigora, enquanto está vivo quem o fez. Ah, irmão, é isso sim. Significa o quê? Que Novo Testamento, em 70 DC, é doutrina de demônio. Por quê? Você vai já descobrir. Então é comum tentar manipular a verdade original dos textos bíblicos, uma vez que quem assim procede está buscando seus próprios interesses e seus sentimentos estão acima daquilo que é a realidade. Logo, seu gênio, seu espírito, seu gênio está mal. Por isso esse ensino é chamado de doutrina de demônio. Demônio é o que, irmão Tonelson? Do grego daimon. É o gênio mal, o sentimento mal, um espírito mal, perturbado. E o que é que o cara faz? Manipula a escritura para tentar dar a ideia que ele quer sustentar. Por quê? Porque tem interesse próprio. Vamos lá. Primeiro, irmão, como funciona o vigor de um testamento? Presta atenção. Resposta. Segundo a lei, um testamento só passa a vigorar após a morte de quem o fez. Um testamento só entra em vigor, só passa a vigorar após a morte daquele que o fez. Imediatamente após se consolidar, se confirmar a morte do testador, o testamento passa a valer. Por que, irmão Tonelson? Se demorar muito tempo para os testamentários, os beneficiários do testamento, é melhor, se demorar demais, para que haja uma reivindicação daquilo que está no testamento, pelos beneficiários do que está no testamento, o testamento pode acabar, pode ser anulado, pode não valer mais, porque tem um período desse testamento ser reivindicado. Então, a partir do momento em que o testador morre, o testamento já entra em vigor. Apenas aquele que está sendo beneficiado dentro daquele testamento, ele vai lá buscar. E se o cara deixar lá, rapaz, você está no testamento lá, moço, tem uma fazenda, tem uma chácara, tem um imóvel que um testador deixou no seu nome para você receber. Agora, se tu não for lá reivindicar esse direito seu, você pode perder, sabia? Que pode prescrever, pode ser anulado, pode passar do tempo. Aí por isso que todo testamento passa a vigorar imediatamente após ser atestado a morte do testador. Não é diferente diante da lei de Moisés.
ou na Bíblia. Então, irmão, como é que funcionou na Bíblia? Êxodo, capítulo de número 24, Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 3 ao versículo de número 8. Aqui é quando passou a vigorar o primeiro testamento, a primeira aliança. Lá no Sinai. Lá no Sinai. Vamos ver aqui é uma confirmação do testamento, da aliança. Êxodo 24, verso 3 ao verso 8. Deixa eu ler para você. Diz: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do mestre, do soberano, eles responderam em uníssono, ou seja, no mesma palavra. Confirmaram a mesma coisa. Uníssono, abre aspas, faremos tudo o que o soberano ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o soberano disse. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte Sinai e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Verso 5. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao soberano. 6. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro do testamento. O testamento foi feito. Presta atenção. O livro foi lido. Tudo que estava no testamento, no primeiro, foi lido. Diante dos beneficiários. Quem era? O povo, a nação de Israel. Em seguida, leu o livro da aliança ou do testamento para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o soberano ordenou. Verso 8. Depois Moisés aspergiu. Aspergiu. Irmão, o que é aspersão? Aspersão, irmão, é um batismo. O batismo dentro do judaísmo era feito de 3 formas. Primeiro, aspersão. Segundo, efusão. Efusão é lavar. Aspersão é jogar. A Igreja Católica batiza aspergindo. A Igreja deixa eu ver se eu lembro, presbiteriana. Eu, quando estava no meu trabalho de formação do curso teológico, tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu fiz, vou fazer o quê? Eu fiz o curso teológico, bacharel em teologia. Um dos trabalhos que foi feito foi uma entrevista de campo com um pastor da igreja presbiteriana. Lá, na igreja presbiteriana, eles batizam por aspersão, jogando água. Irmão, não vale, tem que imergir. A imersão é apenas um meio, um método, uma forma de batismo. Fica a dica, tá bom? Então ele aspergiu, verso 8, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, jogou no povo, bora aqui, já junta aí, israelita, vá, sangue para lá, sangue para cá. Sangue de quem? Sangue dos novilhos. Para a primeira aliança passar a vigorar, teve que morrer alguém. Como o Eterno, que foi o oficializador, que foi o testador da aliança, não morre, é espírito. Ele não morre, irmão ortodoxo. Não morre, não pode ser morto. Ele é imortal, ele é eterno, ele é soberano, ele é sempre interno. Ele é sempre interno. Ele é aidios. Ele não morre, não. Como é que faz? Ele representou. A primeira aliança era uma representação, que seria a segunda. Então, o que foi morto no lugar? Animais. Mas tinha que ter morte e derramamento de sangue para aspergir. Ele aspergiu o povo com sangue, dizendo: este é o sangue do testamento que o soberano fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O testamento foi lido. A morte
foi confirmada a morte de animais. Então o primeiro testamento passou a vigorar. Ele foi até quando? Até que chegou um novo testamento, uma nova aliança, substituindo aquela primeira aliança, aquele primeiro testamento. Ah, irmão Antonel, se é isso? Sim. Segundo, para nós encerrarmos, se o segundo testamento ou nova aliança passou a vigorar em 70 DC, presta atenção, que testador morreu lá para ele passar a vigorar? Olha o problema que esses caras criaram. Não, irmão, a segunda aliança, o segundo testamento só entrou em vigor em 70. Para ele entrar em vigor em 70, irmão Antonelson, o que é que precisaria? Tinha que alguém morrer. O testador tinha que morrer. No primeiro lá era espírito, porque Deus é espírito e a alma é espírito. E como é que faz? Como ali era um paliativo. O primeiro testamento era uma moleta, era um paliativo, era uma gambiarra. Era até que chegasse o segundo, aquele que seria o testamento oficial, a parte final. Então, no segundo testamento, tinha quem? Tinha Cristo. Cristo era quem do eterno? Cristo era o segundo. Segundo o quê? Segundo o holocausto. O primeiro holocausto do eterno foi feito de animais, bois, novilhos. E aí, a primeira aliança, o primeiro testamento passou a vigorar. Agora, o segundo, para passar a vigorar, tinha que morrer também. Tinha que haver o quê? Tinha que haver morte. Se não houvesse morte, não passaria a estar em vigor. A pergunta é, o testador morreu em 70 DC para passar a vigorar, então, o segundo testamento? Como é que é? Quando ele morreu? A morte dele, para que o testamento passasse a vigorar, foi quando? Foi em 70 DC? Cristo morreu em 70 DC? O testador morreu em 70 DC? É isso que esses caras estão dizendo, em outras palavras. O testador morreu em 70 DC, então, o segundo testamento passou então a entrar em vigor. A segunda aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Olha, irmão. Ah, irmão Antonel, isso aí não vale. Vale, abençoado. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 20. Hebreus 13, 20. Vamos começar por aqui? Vamos começar por Hebreus 13, 20. Diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos. Pescou? Trouxe de volta dentre os mortos. Se ele não morre, a aliança eterna não entraria em vigor. Mas ele morreu. Quem? O testador da segunda aliança. Ah, irmão, mas o testador foi o eterno que fez a segunda aliança com a nação de Israel. Sim, mas quem ele estava figurado em quem agora? Em animais ou em Cristo? Ah, porque Deus estava em Cristo, não era estava em Cristo, reconciliando o mundo. Qual mundo? O mundo judaico, o ecumênio judaico, consigo mesmo. João olha, João 1 e 29 diz: eis o Cordeiro de Yahvé, que tira o pecado do mundo. Qual mundo? O mundo ecumênio, o mundo judaico. Ele, Cristo, era o Cordeiro do Pai. O Pai não podia ele mesmo morrer. Como é? Tem que morrer aquilo que é biológico. Carne. Quem estava na vez? Cristo, para estabelecer a segunda. É por isso que o sangue da aliança eterna foi ocasionado na morte. Mas o Pai, o eterno, tirou ele dentre os mortos. No terceiro dia ele ressuscitou. Saiu da morte, saiu do túmulo. Vem. Para quê? Para ele ser o quê? O mediador. De qual? Da segunda aliança. Quando foi que ele subiu para mediar? O irmão lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1.
Ei, rapaz, o que vocês estão olhando para cima aí? Quem era que estava olhando para cima? Muitos discípulos, cerca de 500 pessoas. Esse mesmo que vós estão vendo subir, ele vai voltar como vós o vistes. Ele vai descer como vós o vistes subir. Quem era que estava vendo ele subir? Era o povo do Brasil? Não, irmão. Aí alguém perguntou assim, não, irmão, o texto não diz que os discípulos que viram ele subir, do mesmo modo os discípulos iriam ver. É claro, irmão, que não era todos que iriam ver, porque muitos morreriam, mas muitos estariam vivos quando ele voltasse. Como foi que ele subiu? Oculto nas nuvens. Como é que ele voltaria? Oculto na nuvem. Um símbolo, uma metáfora para juízo do Eterno sobre uma nação. Quando a nação de Israel está sendo destruída, é Cristo voltando nas nuvens. E quem que está vendo? Muitos dos discípulos viram, inclusive João, na ilha de Patmos. Irmão, mas a ilha de Patmos estava a quilômetros de lá. Mas será que João não soube, não? E depois que João saiu da ilha de Patmos, será que ele não soube que Israel foi destruído? Só João não sabia, não soube que Israel foi destruído. João morreu já no século II. Esses anos todos que João estava lá em, mais ou menos, não sei se é Éfeso, não sei, não me lembro ainda, não me recordo. João ficou muitos anos ainda em vida. Será que ninguém disse para ele, olha João, você sabia que Israel foi destruída? Destruíram o templo, destruíram a cidade, não tem mais nada lá, queimou tudo. Será que ninguém disse? Será que ele não soube? Somente em 1948, a ONU estabeleceu novamente a nação de Israel. O último voto, o voto Minerva, foi de Oswaldo Aranha, brasileiro. Oh, glória! O Brasil despontando na ponta aí. Foi que voltou a uma nação. Mas ali não era mais a nação, o povo de Deus, o povo escolhido, a nação eleita. A nação eleita era aquelas que se destruíram em 70. Acabou-se lá. Ah, irmão Nelson, é isso, sim, abençoado. Significando o quê? Que o sangue da nova aliança só foi possível, a aliança eterna. Ei, irmão, a aliança eterna só foi possível por causa da morte do testador, que ela passou a vigorar. Então ele passou a ser o sumo sacerdote, passou a mediar entre o Eterno e o seu povo. Olha só que maravilha. Quem era o povo dele na ocasião? A igreja, o corpo de Cristo. Aí, irmão, Nelson, é isso aí em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Paulo fala uma expressão maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6. Rapidamente, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Diz, e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da lei, mas da graça, mas do Espírito. Porque a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Significa o quê? Que Paulo era ministro da lei do Espírito. Não era ministro da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés já tinha acabado. Shaul estava sendo ministro da primeira aliança. Você sabia disso? Ah não, mas o quê? Shaul era ministro da primeira aliança. Shaul era o quê? Um fariseu. Os fariseus eram ministros da primeira aliança. Mas Shaul disse, ele nos fez. Ora, se Shaul já estava na primeira aliança e era ministro, e ali a primeira aliança foi até 70, ora assim, como é que Shaul foi feito ministro de uma nova aliança? Se ele já era ministro da primeira? Ah, pode, Arnaldo, o cara ser ministro, ter 2 ministérios ao mesmo tempo. Homem, eu vou conversar com o pai dos pobres, Lula. Para que, irmão Nelson? Eu quero ser ministro também, pelo menos de 2 ministérios. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Ministro da Agricultura e ministro das Relações Exteriores. Qual é o ministro do Tesouro, ou ministro de qualquer coisinha aí? Para me ganhar meus milhões também. Ora, Paulo era ministro da nova aliança, da primeira aliança.
Ele era um fariseu, ele era um judeu que ministrava a lei de Moisés. Ele disse que ele era zeloso da lei, mais do que qualquer um da sua idade. Ele excedia a todos eles, perseguia os cristãos, perseguia o povo de Cristo. Ele depois, isso aí foi o que nele? O espinho na carne de Paulo era isso aí, irmão. O espinho na carne de Paulo era o que, irmão Nelson? Era que Paulo, era um perseguidor da igreja. Depois ele passou a ser um defensor. Os judaizantes vinham metia na cara dele. Esbofetear a cara não é meter a mão na cara, não. Esbofetear a cara é falar do que o cara fez. Ah, rapaz, agora tu tá aí defendendo esse povo, mas naquele tempo que tu mandou matar, mandou perseguir, mandou prender, mandou espancar. Quem foi? Foi tu. Não era tu que mandava? Ele dizia, era. Mas eu fazia porque era ignorante, mas tu não fazia. E por que agora tu tá defendendo isso aí? Se tu era o perseguidor, isso era um espinho na carne dele, não podia falar nada, que ele perseguiu mesmo. E o que foi que ele fez? Para que aquele mensageiro de Satanás, aquele mensageiro contrário, se ausentasse dele. Ele disse, orou 3 vezes. Ele disse, um mensageiro de Satanás veio me esbofetear. Assim, a fim de que eu não me exaltasse pelas revelações. Paulo estava querendo se exaltar no coração. O Eterno disse, opa, moreno, tu quer se exaltar? Espera ainda. Mandou os judaizantes lá, mensageiro de Satanás. O judaísmo, os judaizantes eram inimigos dos cristãos. Logo era o que? Contrário, Satanás. E o cara chegou e esbofeteou Paulo na cara. Foi o que? Esticou o dedão para ele e disse, ei rapaz, tu tá querendo dar uma de gostosão aí, Paulo? Mas tu não sabe que tu mandou prender muitas pessoas dessas aí. Tá vendo aquele cara lá? Ó? Tu mandou açoitar ele. Aquele ali tu mandou perseguir, mandou prender. E Paulo dizia o quê? Nada, irmão. É isso, esbofetear na cara. Ah, rapaz, tu tá querendo ser o maioral agora, tá querendo ser o bambambam, mas tu não lembra que tu adulterou? Ah, tá querendo falar de família agora, seu adúltero. Não, irmão, é porque escorreguei. Escorregou porque quis. Mas agora tem um espinho na carne. Como é que tu vai apontar o dedo para alguém e dizer, rapaz, não pode adulterar não. Se tu adulterar, rapaz, tu não tem respeito pela tua mulher, rapaz. Tu não respeita essa mulher que passou a vida dela contigo. Quando tu era pobre, ela estava do teu lado. Quando tu não tinha nada, ela te ajudava trabalhando, vagabundo. Agora tu tá querendo adulterar com essa mulher. Aí o cara chega a uma ponta de, rapaz, tu lembra daquela vez que tu adulterou com a tu? Adulterou da tua mulher. Tava com outra mulher lá escondida, a tua mulher te pegou. Que moral tu tem para falar de adultério? Toma na cara. Ei, irmão, sabe qual é o problema de muitos? É que tem teto de vidro. Irmão, eu tenho muitos defeitos, sou defeituoso. Eu acho que eu sou assim, meio sanguíneo, colérico, sei lá. Sabe, eu tenho defeitos, eu não sou o cara perfeito não, eu tenho muito defeito. Mas tem muitas coisas, muitos defeitos que eu não tenho. Irmão, não, se o senhor tem espinho na carne, tem um espinho na carne. Outro dia alguém meteu um dedo no meu espinho. Eu esperneei. Esperneou, irmão, eu esperneei. Quem é que não esperneia, irmão, quando o cara lasca o dedo no espinho da carne da gente? Irmão, qual é o seu espinho na carne? Eu vou falar. Vou dar arma para bandido não, meu irmão. Todos nós temos espinhos na carne. Mas eu não tenho meu telhado de vidro. Irmão Tonel, você não tem telhado de vidro, não. E eu não quero ter. Tá bom? Por isso que eu vivo dentro de um controle, dentro de um domínio. Para nós encerrarmos, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 16 e 17. O irmão está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Mas a irmã de 77 anos está entendendo. Oh, glória! Hebreus capítulo de número 9, para nós encerrar. 55 minutos, vai dar 55 minutos. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 16 e 17. Presta atenção, vocês da graça, que foram enganados, irmão, por algumas pessoas aí,
dizendo que a nova aliança, ela só entrou em vigor em 70. Ô irmão, que mentira, cara. E você defende esse cara. Eu chamo de advogado do diabo. Porque quando você fala, o cara pula na frente do diabo. O diabo é alguém que está mentindo, está enganando, está roubando. Aí você diz, é ladrão, aí o cara pula na frente. Não, senhor, não é ladrão não, eu conheço, é gente de boa. Mas está mentindo, irmão, mentiu. Não, mentiroso não, você que é um vagabundo mentiroso, você que não vale nada, você que é bandido. Aí é, irmão, mas o cara mentiu, tá aqui, tá, eu provei, tá, eu vi. É o famoso advogado do diabo. Quando a gente vem, traz a verdade, o cara pula na frente. Irmão, vamos lá ver a verdade? Vamos. Hebreus 9, 16, 17, irmão, a verdade sobre isso aqui. No caso de um testamento, presta atenção, no caso de um testamento. O testamento é o que, irmão? É uma nova aliança, é uma aliança. No caso de uma aliança, um testamento é a mesma coisa, irmão. No caso do testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. A pergunta é, a morte de Cristo foi atestada onde? No ano 70 ou no madeiro? Você escolhe, você escolhe, irmão, ou aceitar a verdade da Escritura, ou você escolhe viver de acordo com um amigo seu. É parente, é amigo. Eu não estou falando que a pessoa é má. É uma pessoa de bem. Mas só que a pessoa se equivocou. Ou a pessoa se equivocou, ou a pessoa está manipulando a Escritura. Só tem essas duas questões. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. O segundo testamento, quem foi, irmão? O testador. Foi o Eterno. Ele estava em quem? Em Cristo. Reconciliando os judeus consigo mesmo. Aí foi, irmão Tonelson, foi a morte daquele que o fez. Vamos lá. Pois um testamento, presta atenção, 17. Pois um testamento só é válido. Só é válido, presta atenção. Pois um testamento só é válido, vou ler bem devagarzinho. No caso de morte. Tem que ter morte para o testamento passar a valer. Se o segundo testamento só entrou em vigor em 70, segundo, que teve que ter atestado a morte de quem o fez em 70. Entendeu? Irmão Tonelson, pois um testamento só é válido no caso de morte. Uma vez que nunca entra em vigor enquanto está vivo quem o fez. Significa o quê? Que segundo o testamento, Nova Aliança em 70 é uma doutrina de demônio. Por quê, irmão Tonelson? O cara está fora de si, está contra a Bíblia, é Satanás, é diabo. O cara está endemoniado, os sentidos deles, o gênio deles está mal, ele está manipulando a palavra. Por isso, demônio. Irmão Tonelson, é isso sim, meu irmão, não tem para onde correr. Significa o quê? Que se para o testamento entrar em vigor, tem que se atestar a morte daquele que o fez. Aonde foi atestado a morte de Cristo? Foi no ano 70, para o testamento entrar em vigor, ou foi no madeiro, na cruz, para o testamento entrar em vigor? Escolhe aí você. Ou aceitar a verdade da Escritura, ou ir, irmão, de acordo com pessoas particulares. Não é assim? Não, irmão, eu conheço aquele irmão ali, o pastor ali é homem de bem, é um trabalhador, é um homem honesto. Pois é, mas ele está numa mentira. Mas está numa mentira, irmão. Ou foi enganado, está enganado é uma coisa, irmão. Por exemplo, Paulo estava na lei, descendo o cacete nos cristãos. O cara dizia, não, eu sou seguidor daquele cara lá de Cristo. Aí ataca, comia. E era quem? Shaul. Shaul era tipo um xerife. Pegou cartas para ir para Damasco, prendeu os caras lá de Damasco. Pensa no cara ruim, irmão. Mas ele era ruim, ele, a pessoa, não, irmão, ele estava enganado. Depois ele chorou, ele lamentou. Ele disse com suas próprias palavras, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Não, rapaz, eu sou o pior, eu sou o mais ruim, eu sou o menor, eu sou o pecador, eu sou o ruim.
Isso lastimava, isso feria Shaul, irmão. Feria, meu irmão, ele. As suas emoções, os seus sentimentos. É por isso que ele falava essas coisas. Era o espinho na carne do rapaz. Era a fraqueza dele. Ele orou ao Eterno, ele disse: porque a minha graça te basta. Olha a graça. Porque o meu poder, disse ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Um espinho na carne, irmão, é uma fraqueza. É o calcanhar de Aquiles de uma pessoa. Talvez o seu seja mulher. Talvez o seu seja dinheiro. Talvez o seu seja bebida. Talvez o seu seja jogo de azar. Vai saber. O que é que você precisa fazer? Saber, ter a consciência daquilo. E não deixar aquilo lhe vencer. Tem que se esmurrar, como Paulo fazia. Eu me esmurro a mim mesmo, para não fazer aquilo que a minha carne deseja. Eu me reduzo a cinzas. Eu me crucifico todos os dias, por amor a Cristo. Ele fazia isso. E nós temos que nos crucificar também, por amor ao Pai, para dar um bom testemunho aqui, enquanto nós vivemos nessa terra. Pensa numa confusão, não briga. Irmão, Tonel, isso é isso, essa é a verdade, irmão. Novo Testamento, Nova Aliança, em 70 DC é uma doutrina de demônio, tá bom? Um grande abraço a todos vós, tá bom? Amanhã a gente tem um outro tema, um tema mais complexo, mais difícil, tá bom? Espero que você esteja entendido. Um grande abraço a todos vocês. 1 hora e 1 minuto. Eu me despeço aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, irmão. Não perca a oportunidade, se inscreva para você continuar entendendo a verdade da palavra. Para vocês que estão inscritos, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, abençoados.